Você sabe o que significa a sigla CNV? Se você sabe, tenho certeza que você já descobriu as maravilhas dessa ferramenta para ser utilizada no dia a dia na nossa comunicação. Se você ainda não sabe o que essa sigla significa, fique comigo até o final desse vídeo que você vai conhecer uma ferramenta fantástica para você utilizar para tornar as suas relações mais afetivas e harmoniosas e também resolver conflitos de uma maneira mais eficaz no seu dia a dia. Falando do conceito CNV, essa sigla de uma maneira direta significa comunicação não violenta. Essa é uma teoria que foi criada pelo psicólogo Marshall Rosenberg ainda lá na década de 60, em que ele, ainda como universitário ou recém-formado, fazia trabalhos de campo para mediar situações de conflitos de ativistas que reivindicavam por direitos iguais na América do Norte, especificamente nos Estados Unidos. E Marshall Rosenberg, dentro desse trabalho, ele percebeu o quanto que os conflitos poderiam ser solucionados, às vezes, com um simples toque de escuta e de empatia, em que as partes poderiam dizer claramente quais seriam as suas necessidades. E dentro desse trabalho que ele fez, a princípio de uma maneira despretensiosa, ele acabou desenvolvendo uma incrível ferramenta. Marshall Rosenberg já faleceu aos seus 80 anos em 2015, mas ele deixou um legado incrível para que a gente possa utilizar. E aqui nesse vídeo eu vou procurar trazer pelo menos 3 ferramentas até o final da nossa conversa, para que a gente possa fazer, testar, treinar no nosso dia a dia. Vocês vão perceber que a princípio pode parecer um pouco fora da realidade. Essa é a fala que eu escuto de algumas das pessoas que participam dos meus seminários, dos meus treinamentos. E elas falam, Kelly, mas isso é impossível, né? Como praticar uma comunicação não violenta dentro de um mundo que é extremamente violento? Mas é essa justamente a proposta do Marshall Rosenberg. Ele foi inspirado por grandes pensadores, e um deles, Gandhi. Aquela frase de Gandhi que diz olho por olho e o mundo acabará cego, inspirou bastante a teoria da comunicação não violenta, em que Marshall percebia que todo conflito que fosse alimentado, ele jamais chegava a um ponto comum, a um objetivo final mais salutar, e acabava prejudicando ambas as partes. Ninguém saía satisfeito. Quantos de nós já se viu de repente perdendo a cabeça, gritando, xingando no trânsito, brigando por alguma situação e depois acabou se arrependendo? É bem essa situação que ele percebeu. E ele, instigado em investigar e criar uma ferramenta que pudesse transformar amor, efetivamente amor, em palavras. Foi assim que ele criou e desenvolveu o trabalho dele. É assim que Marshall Rosenberg construiu a sua teoria. E um livro específico, né, da comunicação não violenta que eu quero indicar é esse livro que tem o próprio título como Comunicação Não Violenta, que é o mais antigo, e o mais recente, que é esse Vivendo a Comunicação Não Violenta. Os 2 livros estão com um link descritivo deles na internet, aqui no link, depois se você tiver curiosidade, vale a pena adquirir. São livros que, quando chegaram na minha vida, revelaram o quanto que uma das primeiras leis da comunicação não violenta, que nós vamos falar agora, que é a questão do não julgamento, o quanto ela faz a diferença quando a gente quer ter uma comunicação que não seja violenta. Quantas vezes emitimos uma comunicação cheia de julgamentos e por isso ela se torna tão violenta, como se fosse realmente uma metralhadora em que a gente atira antes de perguntar alguma coisa ou de falar. Como se fosse inspirado em um filme de ação, né? Como se a gente se transformasse em um Rambo. Olha como o Rambo se comporta em uma situação de guerra em que todos são inimigos e precisam ser combatido. Perceba as atitudes dele e se o seu comportamento diante de outros numa situação de conflito é parecida também. Você conseguiu! Ai!
Rambo, eu não faço as ordens. Eu as cumpro como você. Eu juro por Deus. Eu não sabia que isso deveria acontecer assim. Deveria ser apenas mais uma missão. Missão cumprida. Essa é a cena, né, do Rambo aí com a sua metralhadora cheia de mágoas, como diria o Cazuza, né, enfrentando a tudo e a todos. E interessante que nos filmes do Rambo ele é monossilábico, né, ele fala e acaba que a arma é sempre a melhor defesa dele. E é interessante que para isso, né, assim, um argumento do porquê usar a comunicação não violenta, existe um argumento numa frase de Gandhi que ele diz o seguinte: é melhor ser violento se existe violência em seu coração do que vestir o manto da não violência para disfarçar a impotência. Então, o que a gente compreende hoje da comunicação não violenta é que ela é uma forma de nos afirmar como seres humanos e como seres corajosos de enfrentar. Muitas vezes a violência ela é mais símbolo de covardia e de agressão do outro e de uma comprovação da nossa incompetência enquanto ser humano do que necessariamente da nossa coragem. Gandhi, ao falar essa frase, ele traz um pouco dessa reflexão. Outro autor também que inspirou o Marshall Rosenberg foi um escritor, filósofo indiano chamado Krishnamurti. Ele tem uma frase fantástica a respeito de um ato do não julgar, que observar sem avaliar ou julgamento é um ato da mais suprema inteligência que uma pessoa pode ter. Esse é o primeiro ensinamento que a comunicação não violenta traz para nós, o observar sem julgar. Se alguém corta você no trânsito, ultrapassa você em alta velocidade, faz com que você se assuste, joga luz alta porque você está devagar no trânsito, ou buzina porque você não viu o semáforo abrindo, se você apenas descreve isso na sua mente, existe alguém com luz alta, alguém que passou de uma faixa para outra, se você apenas descreve o acontecimento, isso minimiza a força emocional que tem, que digamos, reforça a violência. Se eu já julgo esse ato como essa pessoa deve ser filha de determinada pessoa, essa pessoa deve ter essa característica ou esse nível de educação, se eu já começo a trazer na minha mente todo um nível de julgamento, isso tudo inflama a minha capacidade de ser violento. Se eu apenas observo e sem avaliar, essa é a suprema da inteligência, segundo Krishnamurti. Mas isso é fácil de fazer? Não, ninguém diz que é. Mas Marshall Rosenberg também fala que não precisa ser santo, nem perfeito, nem extremamente paciente para fazer. Precisa treinar. E uma das barreiras da comunicação não violenta é o excesso de criticidade consigo mesmo e com o mundo e com o ato de coação na direção do outro, de ameaçar as pessoas, ter esse ímpeto sempre de querer ameaçar. Então, um primeiro exercício que eu quero propor para você é de, a cada situação que você se sentir que está sendo ameaçado, apenas procure observar, apenas descreva esse fato como se fosse um fato jornalístico, como se você estivesse observando isso na sua mente. Tire o julgamento por trás dessa ação. Automaticamente haverá um clima propício para a empatia dentro de você. E aí começa a comunicação não violenta. Se você tiver que conversar com essa pessoa, entra a minha segunda dica aqui em relação à comunicação quando ela tem uma tendência a ser não violenta. Primeiro ponto de uma comunicação é saber escutar. Então escute o outro em sua plenitude, até sentir que houve um alívio. Confirme se é isso mesmo que você entendeu em relação a situação que está acontecendo e só então comece a expressar o que você precisa em relação a essa situação, a sua necessidade e se você pode ou não atender a necessidade do outro. Esse é um terceiro passo. Dentro do não julgamento, uma escuta ativa e um terceiro passo, Marshall Rosenberg dá até um exemplo no livro dele, que é o fato de você acusar uma pessoa a respeito
de uma atitude como você foi rude comigo, por isso eu me sinto triste. Essa é uma comunicação violenta. Se você expressa a sua necessidade primeiro, de dizer eu necessito ser amparada, eu necessito ser acolhida, quando você me ignora ou chega do trabalho e não conversa comigo, ou quando eu, sendo funcionária, né, quando eu estou na sua sala e você não me diz bom dia, eu não me sinto acolhida. Então eu gostaria de poder me sentir mais acolhida nesse espaço. Isso é uma comunicação não violenta. Quando eu acuso o outro, é você que faz isso, por isso eu me sinto assim, perceba que a comunicação é diferente. Isso é a comunicação não violenta, que eu quero deixar de dica aí para vocês. E como tem uma poeta que vai permeando os livros do Marshall Rosenberg, que ela traz umas palavras muito interessantes em um poema que eu vou deixar aqui para vocês também como um link, para que vocês possam acessar na internet, que o poema chama Palavras são janelas ou são paredes? Palavras são janelas ou paredes? Elas nos condenam ou nos libertam? Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim. Há coisas que preciso dizer, coisas que significam muito para mim. Se minhas palavras não forem claras, você me ajudará a me libertar? Se pareci menosprezar você, se você sentiu que não me importei, tente escutar por entre as minhas palavras os sentimentos que compartilhamos. Eu fico por aqui, te desafio a exercitar a comunicação não violenta no não julgamento, uma escuta ativa, dizer como você se sente para então dizer a sua necessidade em relação ao comportamento do outro. Para finalizar, deixo uma frase de Mahatma Gandhi que diz: seja você a mudança que você quer ver no mundo, seja uma inspiração para que cada vez mais a gente tenha um mundo mais humanizado e que as suas atitudes espelhem esse ser humano que está dentro de você.